falando aí de excelência, de procurar reproduzir aquilo que é o melhor, a gente tem que, eu sempre trabalhei muito também com intuição. Eu tive intuição, aquilo que eu sonhava, eu quero ter filho dele, depois eu quero ter filho com... Quer dizer, e aprendi muito com o Dr. Ailton também. Eu não guardo na cabeça, mas tem a cabeça da Lourdes que me ajuda muito. E hoje, os arquivos que a gente tem, a gente procura guardar tudo, porque a cabeça, principalmente a minha, que não é boa. Mas eu sempre procurei trabalhar, por exemplo, desde o início, vamos falar de um laboratório que está enrolando muito gente aí, mas é gente boa, que é meu amigo lá da Unigem, né? Dr. Francisco. Ele está com uns problemas dele lá, está tudo atrasado, o trabalho dele, mas ele mesmo, na época, voltando lá um pouquinho nos curió, eu vendi um filhote curió, o filho do Realengo, que o valor era mais caro, e tinha uns amigos que brincavam muito com isso. Falavam assim, está vendendo filho de não sei quem como filho do Realengo. E eu tinha não tenho um outro amigo que era do Ibama, e ele, que é o Fernando Dallara, e ele me falava, olha, por que você já não faz ele, resumindo, fazer código genético, fazer saber paternidade, né? Provar paternidade. Fala, tem jeito? Ele falou, tem. Aí eu comecei a correr atrás. Aí foi quando eu comecei a fazer do Realengo, já entrei no Bicudo também fazendo. O próprio Unigem fez um trabalho de pesquisa no início, desenvolveu muito esse trabalho comigo, tanto é que eu tenho até ele falando que foi nosso, não deu por escrito, foi a colaboração que a gente fez com a Unigem para desenvolver vários, ou seja, o trabalho dele lá, pesquisa para desenvolver o trabalho dele lá para paternidade, com sanguinidade, né? Então eu acho que eu colaborei bem com eles nisso aí e eles me ajudaram muito também. Pô, aí nunca mais eu vi essas brincadeiras e hoje nós temos lá com um criatório todo genotipado, só não está todo, mas o sangue já está na Unigem, porque eles estão, demora um pouco para passar para a gente, né? Principalmente essa pandemia aí. Mas e aí eu comecei a fazer esse trabalho, a guardar e a trabalhar, por exemplo, a ter uma intuição, eu quero deixar isso. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, pera lá, você escolhe para vender? Escolho. Eu já vi muitas pessoas falar assim, você escolhe o melhor para você e vende os piores. Bom, se eu soubesse qual era o melhor, eu até pode ser que realmente eu iria fazer isso, mas não dá. Não tem jeito de você saber qual é o melhor. É uma volumetria muito grande de filhotes para você selecionar, porque a gente sabe que o bicudo, às vezes o pardo que mais canta não é o craque, né? Às vezes é aquele que é o frio que vai te dar o resultado excelente. O passarinho se transforma quando ele acasala e se transforma a hora que você coloca ele em roda. E isso é uma coisa que você não dá, por exemplo, eu separo muito. Quando tira o filhote, colhe o sangue, manda para o Unigem, chegou, é macho, é fêmea, aí, por exemplo, tem 2, tem 3, esse eu vou vender, esse eu vou ficar. É tudo quando é novinho, você não sabe nada, nem churrilhando o passarinho está ainda. Você não sabe nada, separa para fazer trabalho para o futuro. Mas a gente não tem como escolher. Por exemplo, uma coisa que eu falo, o Vigor, fosse escolher, eu não tinha ficado, ele foi para vender. São 3 irmãos, o Joia, o Vigor e o Bahrein. O Bahrein eu vendi depois, tinha sido terceiro lugar no campeonato, foi com a nossa amiga Betão, e primeiro e campeão aqui no estado, né, no estadual nosso. Depois o Joia tinha sido vendido, comprei para trás. O Vigor teve muita gente com ele na mão, não teve coragem de comprar. É aquela história, o que é do lobo, a onça não come, tem que ficar aqui e ficou aqui. Que legal. Me deu muita alegria e me está me dando muita alegria até hoje. Até uma pergunta que o pessoal que interagiu com a gente através do Instagram, é a pergunta do João Marcelo. Ele perguntou se a partir de agora, você falando do Vigor aí, se a partir de agora você vai montar o seu plantel específico baseado na genética do Vigor. Você está pensando nisso? Você tem pretensões de
manipular a criação voltada basicamente na genética do vigor? Olha, eu tenho genética que eu estou trabalhando esses anos todos e eu não consegui ainda tirar o que eu gostaria de tirar. Não vou nem falar da genética do vigor. Outras genéticas. A genética que eu vinha mesmo, que eu venho trabalhando e falo assim, olha, eu nesses anos todos ainda não tenho aquilo que eu gostaria de ter. Aquilo que eu imagino que pode me dar alegrias e que pode ser, contribuir muito para o meu trabalho, ou para o trabalho das pessoas que estiver pegando alguma coisa da gente aí para a reprodução, né? Que confia, que acredita no trabalho da gente. Mas eu não vou falar para você uma coisa, a genética do vigor eu vou trabalhar. Mas não tem como eu trabalhar a genética do vigor, não existe como trabalhar a genética do vigor e falar assim, eu vou esquecer as outras. Porque vigor tem sobe-sobe. Vigor tem o sobe-desce, que é o sobe-sobe, o sobe-desce, essa genética. O vigor está. Hoje, se eu pego um filho do vigor, eu vou cruzar uma filha do próprio vigor ou do joia, você vai ver lá que tem sobe-desce, sobe-sobe, embaixo e em cima. Que sobe-sobe, essa é Manuela, que é sobe-desce. Não tem como eu trabalhar a genética do vigor sem trabalhar a outra. Tudo bem, eu posso ir fechando mais no vigor? Vou fazer essa linha, vou fazer esse trabalho, fechar na linha de vigor, mas quando eu estou trabalhando vigor, eu estou trabalhando o resto da minha genética que está lá. E eu não vou deixar de trabalhar a outra genética, porque na verdade agora que eu estou começando a fazer um trabalho para ir para a roda com aquilo que eu sonhei. Por isso, eu passo muita coisa para frente, porque senão não tem como sobreviver, porque na verdade a empresa tem que sobreviver e para isso eu preciso de passar passos para frente, eu preciso contar com a confiança dos meus amigos, eu agradeço a todos, que graças a Deus muita gente confia no nosso trabalho, agradeço muito e vou fazer tudo para jamais decepcionar as pessoas que colaboram com o nosso trabalho, com a nossa equipe, com o nosso sucesso e que puxam nossos passarinhos pelo Brasil afora. Eu agradeço muito, tá, a confiança que vocês têm e depositam na gente e vamos fazer tudo para não decepcionar e vou continuar sempre fazendo o meu trabalho que há de melhor, vou dar o de melhor que a gente tem para a gente colocar genética boa, passo bom na mão de todo mundo. Isso é o meu objetivo. Eu só costumo falar que a felicidade das pessoas é a minha felicidade. Mas eu não quero ter esse passarinho só para mim, para me dar alegria cantando no meu nome, só comigo. Eu fico muito mais feliz os passarinhos cantando na mão dos outros, dos amigos aí que confiaram no trabalho da gente. Eu fico feliz, falando, o passarinho que eu peguei com você está muito bom, está cantando. Acho que eu tenho mais felicidade do que o meu mesmo cantando. Lógico, eu também não posso falar de um vigor quando cantava, aí, quer dizer, eu ficava muito feliz também, mas eu fico muito feliz. Eu gosto de ver as pessoas felizes também. Eu quando ganhava o primeiro lugar, principalmente uma coisa que eu sempre tive, olha, a alegria é grande. Eu sempre falava, a gente tem que ficar feliz, mas tem que ter cuidado na forma de comemorar, porque tem um perdedor. E não adianta você ser feliz, você não pensa no outro que perdeu. Então, eu sempre fui meio assim mesmo, tá? Eu quero ganhar de todo mundo, mas eu fico pensando no outro que perdeu. Eu também já perdi muito na vida, né? Já ganhei muito, mas também já fui para vários torneios que eu chego lá, eu vou com aquela esperança, você chega lá, meu filho, não dá nada, você tem que voltar e renovar a coragem, a disposição e vamos que vamos. Show de bola. Você falando aí que precisa dispor, me remeteu exatamente também a outra pergunta, sugestão do Ronaldo Marinho. Ele perguntou qual é o critério que você utiliza na hora de você precificar um filhote seu? Tipo assim, qual é o fator que você utiliza para determinar que o passarinho custa X ou Y? Ah, tá. Por que um custa... Por que um custa tanto? Se todos são WPS, por que um custa tanto e o outro custa tanto? Eu
quando a gente coloca a venda, a maioria que se coloca a venda é filhote. Então eu não sei o que vai ser o filhote. E eu muitas vezes eu coloco o preço sem nunca ter visto o passarinho. Coloco a venda, o seguro, o passarinho vai ficar no criador, muitas vezes eu nem vi o passarinho, porque a vida é corrida. Você vê, aí tem o pessoal que faz o controle, eu trabalho com papel, sem olhar o passarinho. Eu só trabalho com um papel, ou seja, eu quero trabalhar essa genética. Hoje está até difícil, você vai, porque a genética misturou muito, está muito fechada. Mas eu olhava o papel, olha, da PS Vigor aqui, ou vamos supor, sobe aqui, sobe ali, Manuela aqui. Então era pela genética. Quanto mais fechado, o valor era maior. Na genética que era aquilo que eu queria fazer, que eu quero fazer. Então eu colocava preço pela genética. E adulto não, aí adulto você vê a genética, você vê se é galador, se não é, você vê se já foi mexido para roda, se não foi. Adulto é diferente, mas os novinhos é pelo papel. Agora ficou adulto, aí eu vou pelo resultado, por várias coisas, e o próprio mercado. Eu posso dizer. O mercado diz as regras também. Eu posso dizer então que, por exemplo, quanto mais caro o filhote, para você, ele seria mais interessante para você manter no plantel? A nível de genética. A nível de genética, o valor, por exemplo, aquilo que eu dou valor pode não valer nada, pode ser inferior a qualquer outro, porque genética é o que eu vejo as pessoas falando, não, porque você comprou um passarinho de ótima genética, até de vez em quando eu tenho tempo, eu dou uma olhadinha no grupo, fico vendo. Um só que é genética, outro só que eu acho que é o indicador. Genética é o indicador que hoje não dá para você sair perdendo tempo. É igual o pessoal fala, tatu com cobra pode dar melhor? Pode. O difícil é o seguinte, que eu acho que você vai ter que gastar muito mais sapato, muito mais tempo, muito mais dinheiro para você encontrar esse tatu com cobra que vai te dar. Apesar que hoje na genética de bicuda eu nem sei se tem tatu com cobra, porque tudo tem muita história. Mas eu coloco o preço exatamente pelaquilo que eu acho que é melhor, que funciona melhor, que vai dar um produto melhor. Mas não quer dizer que eu estou certo, isso não quer dizer nada. Por exemplo, o Vigor, o Joia foi vendido como um passarinho comum, mais comum do que outros. Por exemplo, eu segurei outros e não coloquei o Vigor para vender, coloquei Joia para vender. Quando filhotinho novo, em Brasília lá, eu lembro os clientes com um passarinho na mão lá, eu vendi o outro o cara não teve coragem de levar, de comprar. Naquela época eu tinha um passarinho de 20 mil, de 15 mil, eles estavam partindo por 5 mil, me parece. 6, 7 mil reais, eram os preços deles, entendeu? Então não era considerado para mim, porque não era genética muito fechada. Porque tinha lá o Granfino de Goiás, que é uma troca que eu fiz com um amigo meu, queria um casal meu, troquei com ele falou, pega o meu, eu falei, tudo bem, vamos lá. Um amigo lá de Brasília. Quer dizer, e na verdade deu o que deu. Agora, a genética foi, o outro foi, não foi. Quer dizer, vamos pegar a genética Granfino de Goiás, deu alguma coisa boa, mas na hora que eu peguei Vigor, que passei na genética que eu estava trabalhando, acho que aí que foi o sucesso da coisa. A magia foi essa mistura, né? Agora, o objetivo é correr atrás de um outro Vigor na vida. É lógico, eu acho que é muita pretensão minha, mas eu costumo falar que para Deus nada é impossível. Mas não é fácil. Encontrar um outro Vigor na vida, eu costumo falar, olha, para Deus nada é impossível, mas não é fácil. Eu sei que eu vou ter vários passarinhos muito bons, com fé em Deus, vai cantar muito, vai me dar muita alegria, mas com a constância que tinha o Vigor, a forma que ele era. O Vigor, se você estivesse cantando aqui, você podia, se o ginásio for grande, você pode pôr o gavião lá, no outro lado lá, que ele não estava nem aí. Já aconteceu de coruja dentro do recinto, tudo para, ele dá uma olhada, você fica no seu canto, eu vou ficar no meu, eu vou cantar, eu vim aqui para cantar. Então o Vigor foi aquele. Primeiro ele cantava baixo, ele teve que provar muito.
Primeiro lá não está cantando, lá está puxando, e ele foi provando, e como foi fazendo sucesso, eu vou ver, hoje eu vou olhar ele para ver se ele canta mesmo. E foi assim, foi. Quer dizer, cada dia, quanto mais as pessoas iam para perto dele e ficavam olhando, passaram a admirar ele. Realmente ele era formidável. E é legal você entrar no assunto do vigor, eu queria ter feito isso um pouco mais na frente, mas como você entrou para mim, encaixou como uma luva. A gente veio conversando, eu e o Firmino no carro, e o Firmino falou assim, rapaz, o Valdir é doido. O Valdir, depois do passarinho sendo campeão, ele se irmou com... Houve uma situação lá, ele se irmou que ia trocar a família do passarinho. E conta pra gente, tu trocou a família do passarinho depois que ele era campeão? Uma coisa de manejo, tu fez essa... aquilo que a gente não pode fazer, a gente faz com o passarinho. Tem coragem, olha que audácia, ele foi muito audacioso. Não, o Vigor foi campeão e a gente, eu acho que uma das coisas para ter sucesso em roda, em torneio, é você ter uma boa sensibilidade e ter coragem. Eu falo isso. Porque se você não tiver coragem, você fica na meiguice, né? Meiguice. Isso aquilo é todo dia. Ele está cantando isso, você põe mais fêmea, você põe menos fêmea, você. É sempre isso, mais fêmea, menos fêmea, tira fêmea, põe fêmea, e o passarinho muitas vezes melhora. Mas ouve, você vai ficar. Aquilo ali, melhora um pouquinho, outra hora melhora muito, e quer dizer, quando eu tenho tempo, conhecendo o passarinho, eu conhecia muito o Vigor. O Vigor, de vez em quando, eu punha ele dentro no meu quarto, não fica lá no quarto com os passarinhos todos lá, ficou tudo junto, na bagunça. Mas no primeiro ano, eu punha muito o Vigor, tinha hora que eu falava, põe ele aqui que eu quero observar. Eu no quarto, eu ficava observando, de uma forma que logo eu começava a observar, eu dormia também, né, para descansar, mas eu ficava observando. E eu falava muito, olha, o Vigor não gosta da fêmea. Ele canta, mas ele não gosta dessa fêmea. Tanto é que o primeiro ano dele, ele foi campeão em 2016, né? Foi em 2016 ele foi campeão. Em 2016, não sei se foi no início do ano ainda, sei que não estava valendo, foi para um torneio no Rio, lá na Sonic. Porque assim, o Rio é referência para a fibra desde que eu crio Curió. O sonho, por exemplo, era ir no Rio e ganhar um torneio com o Realengo. E com o Curió eu nunca consegui ir no Rio e ganhar ficar bem classificado. Tudo dava uma zebra. Aí ele passou pro lado passou pros bicudos e eu indo pro Rio, já tinha ido assim, mas não um passarinho com bicudo para ir para disputar. Aí eu saí, eu não sei em que. A época, parece que foi de mês 11 de 2015, no início de Vigor, eu não estava disputando campeonato, tinha um campeonato lá no Rio, lá na Sonic, que todo mundo fala que é o Maracanã do bicudo. Hoje tem vários Maracanã do Brasil afora, mas nós não podemos tirar isso aí do Rio e da Sonic. Em bicudo, quando se fala de bicudo, não vamos esquecer a Sonic, que realmente é referência, é onde tem os melhores, é onde investiram mais, é o que eu costumo falar. A Sonic, o Niterói, o pessoal do Rio, vieram em Goiás buscar o que tinha de melhor aqui. A vida toda foi essa, tanto é que o sol sobe e desce na região, né, de Goiás, Minas, aqui, sei lá. E aí eu fui para lá em 2015, eu vou para o torneio. Lá estava em pleno campeonato, na Sonic. Eu fiquei lá, fui lá visitar o Dr. Ailton. Cheguei na Sonic, o Vigor, lá o menino estava vendendo milho lá, a Lourdes estava comigo, pusemos os filhotes lá, fomos para trabalhar. E levamos o Vigor. E o Vigor falou, se ele cantar, ele vai me dar alegria. Cheguei lá, abri o Vigor estava lá chamando fêmea, sem cantar, parado, quieto. Eu vim com tanta esperança, vai fazer o que o Realengo fazia comigo, só pisar no rio aqui, atravessou a frente do Rio de Niterói, não vai mais, não vai. Aí tá, aí tinha uns parques lá assim, eu abri a gaiola dele, pus umas outras fêmeas lá assim, aí ele abriu
começou a cantar. Aí ele começou a ver lá a bagunça e começou a cantar. Falei, vamos lá, já está comprada a cartela. Aí fui com outros passarinhos e fui, coloquei ele lá. Na época, inclusive, quem estava liderando o campeonato era o Falcão, que era do Olímpico. Estava liderando, ganhando tudo lá. Fomos para o torneio, quer dizer, aconteceu o torneio, aí no final, quem marcou a final lá, quem marcou o vigor foi até o Olímpico, que estava do Falcão, que estava ganhando tudo lá. Aí ele, quer dizer, uma bela surpresa, cantoaram lá 9, acho que foi 9,22. Deu o primeiro lugar, um pouquinho assim, quer dizer, teve um pombo que me ajudou lá, que o pombo desceu, o Dorico também deu uma quietada, e o vigor não importa com pombo, com nada, que lá tinha os arrasantes dos pombos, e aí deu o primeiro lugar. E também o Esplendor, que é um filho do Sol Sobe, ficou em quarto. Então, opa, acabei indo lá, ficando com o quarto lugar, o primeiro lugar, e esse dia o doutor Ailton estava lá, foram me entregar o troféu, que para mim aquilo foi uma alegria muito grande. E eu até e agradeci a quem, que acho que aquele sucesso ali, agradeci ao doutor Ailton. Dediquei o troféu para ele, passei para ele e falei, ó, graças à confiança que eu teve em mim, colocar a genética boa na minha mão, entendeu? Então acabou que eu fiquei com um Esplendor em quarto lugar, cantando 8,53 e com o Vigor também foi 9,22. Foi muito bom. Aí começou, aí veio, isso foi em 2015, aí depois eu tinha aquilo na minha cabeça, aquele negócio da fêmea, resumindo. Aí 2016, foi não, é a fêmea, ficou a fêmea, o menino que puxava, que é o Rogério, que na época também não tinha muito, hoje ele tem mais experiência. Apesar que ele tem uma sensibilidade muito grande, mas ele é muito competidor e ele queria ganhar. E ele achava que era mais fêmea, menos fêmea, mais fêmea, menos fêmea, vamos tirar, vamos fazer isso. E chegava para o Rogério, mas falou, não, o passarinho foi bem em 2018, né, 16, que ele foi campeão, 2016, ele foi bem. Estava indo bem, ganhando, liderando, e eu querendo mexer e ele não, quer ser campeão. Resumindo, foi campeão, beleza, fiquei muito feliz, né, campeão nacional, um bicudo pela primeira vez. Aí veio 2017, fomos com do jeito que era o Vigor, vamos arrebentar em 2017. Essa foi o que eu sonhei em 2017, vamos arrebentar. Aí fomos para o torneio, primeira abertura em Ribeirão, chegou lá o passarinho não cantou. Já queimei o primeiro torneio. E foram em outros, e não foi só pelo ter queimado o primeiro, em outros o passarinho não foi tão bem. E tinha o do concorrente, que era o Albert, que estava muito bem o passarinho dele. Ganhou com excelência, merecido. E o Vigor, não foi antecipado não. Ainda no último torneio ele ainda tinha, como diz, ele foi com medo, porque se o Vigor cantasse muito, se o dedo para perder, só se ele não cantasse nada. É muito difícil, tinha muitos pontos na frente. Mas ele, acho que no último torneio ele estava tenso ainda. Eu não, inclusive eu saí de Goiânia, passamos a semana toda lá no meu amigo lá no Tichico, levei o pessoal para ir para a praia, fomos para Cabo Frio, fiquei uma semana fora de casa com os passarinhos. Eu achava impossível de tirar a diferença, mas acho que ele estava mais preocupado, eu não, porque eu sabia que não estava bem, assim, o Vigor não merecia ser campeão aquele ano, porque o outro cantou melhor, o Alves cantou bem melhor, foi merecido o campeonato que ele ganhou. E ganhar em cima do Vigor era, sabe, é um sucesso grande, né? E ele foi de parabéns, quer dizer, o mérito dele está de parabéns, né? Aí eu fui, nesse último torneio de 2017, esse campeonato da Cobrapa, ele ficou sendo vice. E aqui em Goiás também ficou sendo vice. Por quê? Porque aqui eles não deixam, toda vez que eu ia para o Nacional e tinha campeonato aqui, não deixavam o meu participar. Quando tá bom. Então acabou que nem regional ele foi campeão. Porque foi, acho que, 7 torneios, quase ele foi campeão ainda, ele foi vice. Acho que foi
7 torneios que era, acho que foi 8, um era aqui em Goiás, valeu, então 7 torneios que a pontuação deles não deixaram entrar. Quer dizer, fazer o quê? Não querem, então deixa pra lá. Aí ele foi vice-campeão aqui, vice-campeão na Cobrap, no Nacional, né? Aí eu tive esse último torneio lá, eu virei pro menino, porque eu fiquei meio chateado, eu por lá, com um probleminha lá, eu fiquei muito chateado, eu já estava meio com raiva, eu perguntei pro Rogério, que mexia, Rogério, virei para ele, nunca mais na vida você vai colocar essa fêmea nesse passarinho. Ele pode não valer mais nada na vida, mas você não vai colocar essa fêmea nesse passarinho mais. Você vai arrumar uma fêmea, vai me mostrar a fêmea, eu quero ver a fêmea e quero colocar no vigor. Aí, ele falou, sabe aquela fêmea que um dia você mandou colocar ela de lado dele, lá no seu banheiro, que depois nós fomos no torneio em Anápolis, ele cantou não sei quanto lá? Foi isso aí, fez a fêmea. Ela está aqui. Então tá, me dá ela. E, inclusive hoje está no filho do Joia Rara aqui, ó, que é essa aqui, que é a Brilha. Tá? Essa fêmea que eu coloquei no vigor. Aí mudou, aí eu fui nos torneios aqui em verão, ele foi reproduzir, aí veio em 2018. Aí ele começou, só recorde, em cima de recorde, acho que ele bateu recorde dele mesmo, 3 ou 4 recordes, ao ponto de chegar no torneio, quer dizer, ganhou o primeiro lugar invicto, nos 8 torneios, ele já foi 2 no Rio, no estado do Rio, ou 2 em Ribeirão Preto, 2 em Minas, 2, 4, 6, acho que foi 8 torneios. Foi 8 torneios, nos 8 torneios ele ganhou em todos. E no último torneio, que foi em Ribeirão Preto, que o primeiro que tinha mais, sei lá, uns 400 passarinhos, e no último torneio de Ribeirão Preto, ele bateu o recorde de tudo, que foi só para a luz de ajudar ali, 12, 39. Você já sabe mais que eu de memória, 12 minutos e 23 minutos de segundo. Isso no 2017? 2018. No último torneio nacional em Ribeirão Preto. Tá? Então foi o recorde de tudo. E no último viemos embora, chegamos aqui à noite. Segunda eu percebi que ele estava rouco. Terça eu fiquei cuidando dele, mas já não estava assim. E quarta faleceu. Enfim, né? Tudo na vida passa. Bons os anel. Brasileiros, né? Estamos aqui. A história de excelência com certeza não será o último. Como não foi o primeiro campeão, né? Foi um grande campeão, mas não foi seu primeiro campeão. De bicuda, assim, a nível nacional foi o primeiro. Nacional foi, porque o primeiro. Não, mas o primeiro de uma forma geral. Eu vi, você teve grandes passos, né? Por exemplo, vamos falar do sobe-sobe, que eu não tinha experiência nenhuma com bicuda. Porque eu imagino o sobe-sobe na minha mão hoje. Tá? Para me disputar com o Tornado, com o Lúcio, que é o grande vencedor, é o cara a ser batido. Mas, eu hoje, com a experiência que eu tenho, e o Lúcio já tinha, que ele criava bicuda há mais tempo, eu hoje, com a experiência que eu tenho, e tivesse o sobe-sobe na minha mão, tá? No auge dele, que o sobe-sobe foi vice-campeão nacional 2 anos. Sim. Na Cobrap, disputando sempre, disputei com o Lúcio. E todas as 2 vezes o Lúcio assim, eu sem experiência, mas o Lúcio, como diz, passou 2009, 2011, o Lúcio chega 2007, né? 2007, 2011, sofreu. Ele passou mal um pedaço. Teve um dos últimos torneios, que foi em Paracatu. Rapaz, ele não morreu do coração, porque o coraçãozinho dele é bom. Né? É muita competitividade, é muito legal. E gente boa, gente boa. Eu sei que em 2007, 2011 eu quase fui campeão com pouca experiência. Eu considero, assim, experiência eu tinha, de curió, de tudo.
mas eu acho que teve muita falha minha em mexer com só opção, eu poderia ter sido campeão. Mas eu tenho hoje tricampeão em Curió, fui tricampeão em Curió, vice-campeão Cobraco nacional com só, quer dizer, vice, né? Vice 2007, 2011, e depois campeão com Vigor em 2016 e 2018. E vice também com Vigor em 2017.